Alguma vez pensaram no que seria ter uma vida secreta? Bem, hoje vamos conhecer a história de um homem que não tinha só uma, mas duas vidas públicas, duas identidades, dois talentos extraordinários, tudo na mesma pessoa. E isto leva-nos logo a uma pergunta, não é verdade? Será que a mente de um cientista e a alma de um poeta podem mesmo habitar a mesma pessoa? Quer dizer, é possível juntar a lógica dos factos com a magia das palavras? Pois bem, a resposta está na história de um português que provou que sim, claro que é possível. E ele não viveu vidas separadas, ele viveu uma só vida, mas com duas paixões absolutamente extraordinárias. Ok, então vamos lá ver isto em detalhe. De um lado tínhamos Rômulo de Carvalho, o professor, o homem da ciência, focado na realidade e nos factos. Do outro lado, António Gedeão, o poeta sensível que navegava pelo universo das emoções e dos sonhos. É incrível, não é? Dois nomes, duas vocações, mas um só homem. Para percebermos como é que isto tudo se encaixa, vamos começar por conhecer a primeira faceta, o homem da ciência. Vamos espreitar o professor que dedicou a sua vida a desvendar os mistérios do mundo. Na sala de aula, ele era o professor Rómulo de Carvalho, certo. Ensinava física e química, mas a missão dele ia muito para além das equações no quadro, sabem? Para ele, a ciência era como uma porta para o espanto, uma verdadeira aventura para explorar o porquê de tudo o que nos rodeia. E o que era genial nele era a simplicidade. Em vez de se focar em teorias supercomplicadas, ele partia das perguntas do dia-a-dia. Usava o mundo à nossa volta, sei lá, um balão ou uma lâmpada, para pegar na curiosidade dos alunos e transformá-la em conhecimento, tornando o complexo em algo simples e fascinante. Mas e quando a ciência já não conseguia explicar os mistérios do coração humano? Bem, era aí que este mesmo homem mostrava a sua outra face, a do poeta, aquele que escrevia com a alma. É isso mesmo, se Rômulo de Carvalho explicava o mundo físico, António Gedeão explorava o universo que temos cá dentro. Era com este nome que ele dava voz aos sonhos, à esperança, a tudo aquilo que a ciência pura e simplesmente não consegue medir. E a sua poesia era uma coisa única. Uma fusão incrível. Imaginem, o laboratório e o coração, ali, na mesma página. Nos poemas dele, os átomos e as estrelas não eram só conceitos científicos frios, não. Eles ganhavam vida, dançavam com os desejos e as emoções humanas. Esta ideia está mesmo no centro do seu poema mais famoso, A Pedra Filosofal. A mensagem é poderosíssima e super atual. A força de um sonho, quando o agarramos com unhas e dentes, tem o poder de nos transformar e de mudar o mundo. Ok, então chegamos à grande questão, não é? Como é que é possível? Como é que estes dois mundos, que parecem tão, mas tão diferentes, conseguiriam viver em harmonia dentro de uma só pessoa? A verdade é que nunca foram duas pessoas. Eram, literalmente, as duas faces da mesma moeda. Eram a expressão de uma mente absolutamente brilhante, que percebeu que a lógica não tem de anular a sensibilidade. Na verdade, um não existia sem o outro. E o impacto dele foi a dobrar, claro. Como professor, abriu mentes para as maravilhas do universo. Como poeta, abriu corações à esperança. Pensem nisto. Duas missões, uma só vida e um legado que não tem preço. E se calhar esta é a lição mais importante que ele nos deixou. A vida dele é a prova viva de que não temos de escolher. Podemos ser as duas coisas. Podemos abraçar a curiosidade de um cientista e, ao mesmo tempo, a sensibilidade de um poeta. Mas o legado dele não ficou preso no passado. De todo. A forma como ele viveu continua hoje em dia a inspirar Portugal de uma maneira muito, muito concreta. Este percurso é mesmo fascinante. Vejam só, ele nasce em 1906, passa décadas a ensinar e a escrever e depois vem o reconhecimento máximo. O seu aniversário torna-se um dia nacional dedicado precisamente àquilo que ele mais amava, a união entre o saber e o sentir. E atenção, este Dia Nacional da Cultura Científica não é só uma homenagem, é a continuação da missão dele. É um dia para celebrar a curiosidade e o desejo de fazer perguntas que eram, no fundo, os pilares do seu pensamento. Portanto, se tivéssemos de resumir a grande lição da vida dele, seria esta. A nossa maior força nasce quando a razão e o sonho andam de mãos dadas. Usar a cabeça para pensar e usar o coração para sonhar. É simples. E para terminar, fica uma pergunta no ar. A história de Rômulo de Carvalho e António Gedeão prova que estes dois mundos podem, de facto, coexistir. A questão que fica para todos nós é, na nossa própria vida, em que ponto é que a nossa mente e o nosso coração se encontram para criar algo verdadeiramente único?